Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nessa correção, do simulado do curso de MOP, o simulado número 20. A primeira pergunta fala assim: a estabilidade da direção do veículo, além dos aspectos mecânicos de seu funcionamento, também está relacionada com... Então a letra B, que é a resposta certa aí, a calibragem correta dos pneus, Então a imagem mostra aí, na primeira imagem da esquerda, um pneu semi-murcho, Ele vai desgastar mais na lateral. Na última imagem da direita, um pneu muito cheio, que ele vai desgastar muito no centro da banda de rodagem do pneu. E no meio, um pneu com a calibragem correta, Pergunta de número 2. Áreas de aglomeração ou grande circulação de pedestres e congestionamento são condições adversas de quê? Então a letra C de casa aí que é a resposta certa, um congestionamento de vias. Então quando fala áreas de aglomeração, pode ser uma passeata, um cortejo, entendeu? Então tudo isso daí. Pergunta de número 3. Os tipos de colisão que ocorrem com maior frequência é... Letra D de dado que é a resposta certa aí, colisão com veículos nos cruzamentos, tá ok, pessoal? Então, pela falta de conhecimento ou pela pressa, muitos acidentes, muitos sinistros, eles acontecem nos cruzamentos. Pergunta de número 4. São objetivos da direção defensiva. Letra D de dado, que é a resposta certa. Proporcionar uma direção preventiva, segura, responsável e evitar acidentes, pessoal? Então, quando fala em direção defensiva, fala em se defender. Se a gente estivesse numa luta, a gente não toma um soco para depois se defender. A gente faz tudo para não ser atingido por aquele golpe ali. Na direção defensiva é a mesma coisa. Você toma todos os cuidados antes que as situações de perigo possam acontecer. Tá ok? Pergunta de número 5. A distância que o veículo percorre do tempo em que o condutor aciona o freio até a imobilização total do veículo é... Então a letra B de bola que é a resposta certa. Distância de frenagem. Então, pessoal, a gente tem no trânsito várias distâncias, entendeu? Então a distância que um veículo fica longe do outro chama-se distância de segmento, tá ok? A distância... quando a gente vê um perigo, aí tem também a distância de reação, que é a primeira distância que a gente vai falar. Como é que é essa distância de reação? Eu vi o perigo, eu percebi o perigo até eu levar o pé no freio. Então é o tempo que eu levei para reagir. Tem também a distância de frenagem, que ela é medida o tanto que eu andei, do momento em que meu pé estava no freio até a imobilização total do veículo, ou seja, até o veículo parar totalmente, E a soma das duas, da distância de reação com a distância de frenagem, é chamada de distância de parada, tá ok? Então, a distância de segmento é a distância que eu fico do veículo da frente, quando a gente está no trânsito. A distância de reação é a distância que eu levo para reagir frente quando eu vejo uma situação de perigo. A distância de frenagem é a distância que o veículo percorre desde o momento que o pé estava no freio até quando ele parou totalmente. E a distância de parada é a soma das duas distâncias, a de reação com a de frenagem. Tá ok, pessoal? E tem também uma outra distância que é falada, que é a distância lateral. Quando a gente vai passar lateralmente de uma bicicleta, de um ciclista, ou ele vai passar da gente, é a distância lateral. Essa distância lateral não pode ser menor do que 1,5 metro, tá ok? Pergunta de número 6. Podemos afirmar que direção defensiva tem a finalidade de... Letra B de bola que é a resposta certa. Conscientizar motoristas da necessidade de mudança de comportamento para dirigir com mais segurança e evitar acidentes. Pergunta de número 7. Para trafegar com margem de segurança e atitude correta do condutor depende de... Letra D de dado que é a resposta certa aí, observação, previsão e decisão. Pergunta de número 8. São ações que o condutor poderá praticar para se defender da condição adversa de luz, farol alto, no sentido oposto. Então,
Letra D de dado, que é a resposta certa. Deve desviar o olhar para a margem direita da via ou linha divisória da pista, a fim de se guiar por elas momentaneamente. Então, quando você vir que tem um carro vindo no seu encontro com o farol alto, você não olha para o farol, né? Porque senão aquilo vai deixar um brilho, um reflexo no seu olho. Como que a gente se orienta então? As linhas brancas lateralmente nas vias, elas são feitas para a gente se orientar. Então eu olho para ela e aí eu consigo ver se eu estou muito no meio da pista, muito no canto da pista, entendeu? E eu me oriento por ela. Depois que o carro passa, aí eu consigo olhar para frente normalmente, tá ok? Pergunta de número 9. Em que situação um veículo de transporte de produtos perigosos deve retirar a simbologia de risco? Letra C de casa, que é a resposta certa. Quando limpo e descontaminado. Então, pessoal, se a gente for olhar o veículo de transporte de produtos perigosos, uma situação que eu acredito que ele oferece mais risco é mais quando ele está vazio do que quando ele está cheio. Gasolina, por exemplo, é mais perigoso um tanque vazio do que cheio. Por quê? Porque o que incendeia não é o líquido, o que incendeia são os gases emanados do líquido, entendeu? Então o que acontece? Quando está vazio, ainda não pode se tirar o símbolo, né, o painel de segurança e nem o rótulo de risco. Por quê? Porque ainda oferece risco. Só pode tirar depois que for limpo e descontaminado. Pergunta de número 10. O veículo de carga cujo peso bruto total é superior a 3.500 kg é classificado em qual categoria? Então a letra B de bola aí, que é a resposta certa, que é a categoria C. Então, pessoal, só para a gente ficar fácil da gente entender, é o seguinte: eu sempre gosto de explicar isso aqui assim, ó. As motos são da categoria A, não é? Motos que são de 2 rodas ou triciclos. A categoria B, o que acontece? Veículos cujo o peso não ultrapasse 3.500 kg e cujo a lotação do veículo não seja mais do que 9 pessoas, ou seja, 8 passageiros e 9 com o condutor. Eu gosto sempre de classificar, de explicar a classe C, D e E assim, ó. A classe C libera a quantidade de peso, né? Mais a quantidade de pessoas. Não pode passar de 8 passageiros e 9 com o motorista. A categoria D, aí já libera o peso e a quantidade de pessoas, não é? A quantidade de pessoas pode ser mais do que 8 pessoas. Tem veículos tem ônibus que são double deck, que anda mais do que até 60 pessoas, entendeu? E a quantidade de peso também passa de 3.500 kg, entendeu? Aí não tem limite, né, o peso. Já a categoria E são os articulados, ou seja, os veículos que dobram, não é? Ou seja, são as carretas, tá ok? Pergunta de número 11. O que significa o painel de segurança sem os números? Superiores e inferiores, né, vazio, colocados nas partes dianteira, traseira e laterais de um veículo de transporte de produtos perigosos. Letra A, que é a resposta certa. Transportando mais de um produto perigoso da mesma classe ou de classes diferentes, né, pessoal? Então, o que acontece? Tá vendo aí a placa superior no lado esquerdo? É o seguinte: quando está transportando mais do que um produto perigoso que seja da mesma classe ou de classe diferente, a gente vai até falar sobre isso um pouquinho mais na frente. Os painéis de segurança dianteiro e traseiro, eles vêm sem números, não é? Por quê? Porque é mais do que um produto, então não tem como colocar um produto só a ser representado ou colocar muitos números, porque senão vai ficar confuso, tá ok? Por isso que eles são vazios, né? Eles não têm números. Quando são caminhões tanque, cada tanque ele tem ali o número de risco e o número do produto que ele tá armazenando. Pergunta de número 12. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos é permitido apenas, letra D de dado, que é a resposta certa, para que entre ou saia dos imóveis ou estacionamentos, né, pessoal? Só pode passar em cima da calçada se for entrar em estacionamento ou garagem, né? É isso que quer dizer.
Pergunta de número 13. A repetição do número de risco no painel de segurança, em geral, significa... Letra B de bola, que é a resposta certa. Aumento da intensidade daquele risco. Então, olha só, pessoal. Eu peguei esse painel de segurança aqui, que é o painel de segurança da gasolina, né? O 1203 é o produto perigoso gasolina, né? É o número ONU da gasolina. E o 33 é a repetição. Se tivesse o número 30, ou seja, o 3 e o 0, seria produto inflamável. No caso, como tem o 33, o que acontece? Ele se transformou em um líquido altamente inflamável. Tem a situação de o 3 aparecer 3 vezes? Tem. Quando aparece 333, é chamado de líquido pirofórico. O que é um líquido pirofórico? Um líquido pirofórico, só pela o movimento dele, ele ser balançado, sacudido, ele já se incendeia. O mais clássico, né, que a gente assiste filme de ação, é o tal da nitroglicerina, né, que quando ela é movimentada, ela se incendeia. Pergunta de número 14. As faixas que permitem ultrapassagem são... Letra B de bola, que é a resposta certa. Seccionadas, né? A linguagem das perguntas é diferente, né? A gente conhece essas linhas seccionadas como tracejadas, picotadas, falhadas, entendeu? É quando a linha tem pequenos intervalos. Pergunta de número 15. Durante uma operação de emergência na via pública envolvendo veículos de produtos perigosos, o condutor deverá... Letra C de casa, que é a resposta certa. Sinalizar e isolar o local, visando a segurança do trânsito e comunicar às autoridades. Tá ok, pessoal? A gente tem um negócio muito interessante no transporte de produtos perigosos, que é o seguinte. Na sinalização do local, a gente vai delimitar também a área de trabalho dos agentes de socorro, não é? Então, a gente delimita a área dos agentes, né, que vão trabalhar. Depois a gente delimita a área de afastamento das pessoas, né? Ou seja, que as pessoas vão ser mantidas longe da área do socorro, tá ok? Aí tem, né, a área de isolamento, que é a área onde que vai acontecer o socorro, né? E tem a evacuação, que é quando o público em geral tem que ficar longe dali, né? Daquela zona do acidente, tá ok? Então, a zona de isolamento é onde as equipes de socorro vão trabalhar ali dentro, e a zona de evacuação é onde que o público em geral vai ser mantido longe daquele acidente. Pergunta de número 16. O que significa EPI? Letra D de dado, que é a resposta certa. Equipamentos de proteção individual. Pergunta de número 17. As substâncias tóxicas e infectantes podem provocar grandes danos? Letra A, que é a resposta certa. Ao meio ambiente, como contaminação do solo, ar, água e morte dos seres vivos. Pergunta de número 18. Quando ocorre acidente com um veículo que transporta produto perigoso, o vazamento ou derramamento do produto pode... Então, letra C de casa, que é a resposta certa aí. Contaminar solo e águas, ferir, adoecer e até matar animais, plantas e pessoas. Pergunta de número 19. São exemplos de matéria? Então, letra B de bola, que é a resposta certa aí. Ar, álcool e pneu. Pergunta de número 20. Quais os grupos de embalagens que temos dependendo do nível de risco que apresenta? Então, letra C de casa, que é a resposta certa aí. Embalagens I, 2I e triplo I. Pergunta de número 21. O gás contido na ampola de GLP está no estado...
líquido, é o bujão de gás. A ampola de GLP é o bujão de gás que a gente conhece, o famoso. Pergunta de número 22. Em quais estados podem ser encontrados na natureza? Letra C de casa, que é a resposta certa. Sólido, líquido e gasoso. Pergunta de número 23. Os gases dentro de um tanque e submetidos ao calor? Letra C de casa, que é a resposta certa aí, né? Aumentam de volume, oferecendo risco de explosão. Pergunta de número 24. A associação dos elementos que formam o fogo chama-se? Letra A, que é a resposta certa. Tetraedro do fogo. Pergunta de número 25. As classes de incêndio são dadas pelos combustíveis. São exemplos de combustíveis classe A? Então, letra D de dado, que é a resposta certa. Papel, madeira e tecido. Pergunta de número 26. Atirar lixo pela janela do veículo é uma atitude passível de? Letra B de bola, que é a resposta certa. Multa, estarei cometendo desrespeito com o meio ambiente, né? Pergunta de número 27. Em um caso de acidente onde o vazamento do produto pode causar danos à comunidade local, para a manutenção da segurança coletiva, devemos ligar para? Letra C de casa, que é a resposta certa. 199, Defesa Civil. Pergunta de número 28. São objetivos das técnicas de primeiros socorros? Letra C de casa, que é a resposta certa. Manter as funções vitais e evitar o agravamento das condições da vítima. Pergunta de número 29. Quando, ao pegarmos em uma colher de metal colocado em água fervendo, nos queimamos, qual fenômeno de transmissão de calor se aplica neste caso? Então, a letra B de bola, que é a resposta certa aí. Condução. Pergunta de número 30. As classes de incêndio são dadas pelos combustíveis. São exemplos de combustíveis classe C? Letra B de bola, que é a resposta certa aí, não é? Computador, TV e ventilador. Na pergunta anterior, nós vimos exemplos da classe A. Agora nós vemos exemplos da classe C, né? Por que tem essas classes de produtos, né, que causam incêndio, de materiais que causam incêndio? Porque para cada tipo de produto deve ser usada um tipo de inibidor de incêndio e para outras não. Tipo, coisas elétricas, a gente não pode jogar água, né? Porque senão vai conduzir a eletricidade, né? Então eu espero que vocês tenham gostado desta aula, e qualquer dúvida nós estamos à disposição.